Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 15 de novembro e eu sou Maurício Portugal Ribeiro e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, Sebastião Buto, da sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta segunda-feira traz dois convidados muito especiais, Caio Mário da Silva Pereira Neto e Matheus Pivadami, que conversarão conosco sobre os recentes leilões de 5G. Caio é sócio do Pereira Neto e Macedo Advogados, professor da Escola de Direito da FGV São Paulo, é graduado em Direito com mestrado e doutorado pela Yale Law School, é autor de diversos artigos publicados no Brasil e no exterior, além de palestrante em fóruns nacionais e internacionais sobre antitrust e regulação. Matheus é também sócio do Pereira Neto e Macedo Advogados, graduado em Direito, mestre em Direito Público e doutorando pela USP. Matheus atua como professor nas áreas de Direito Administrativo e Econômico, é autor de diversos artigos publicados no Brasil com assuntos relacionados ao direito administrativo e regulação econômica. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos já passar direto ao nosso tema de hoje, que são os leilões de 5G, e eu inicio perguntando ao Caio: qual a diferença dos serviços a serem prestados na rede 5G em relação às tecnologias atuais de transmissão de dados, imagem, voz, etc.? Há competição entre esses serviços atualmente disponíveis no Brasil, serviço a ser prestado na rede 5G? Maurício, em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado a você, ao Felipe, ao Sebastião. É um enorme prazer estar aqui no Infra em Pauta. Acompanho aí as discussões de vocês e é sempre um prazer dialogar, e estar aqui é bastante especial. Esse leilão, acho que foi um leilão particularmente importante e que transforma, ou tem a perspectiva de transformar o setor de telecomunicações, né? A tecnologia de 5G, ou a quinta geração da tecnologia celular, né? Ela é uma tecnologia que dá um salto na prestação de serviços de telecomunicação móveis. E que salto é esse, né? Ele é um salto de velocidade, de um lado, então ele aumenta de forma muito significativa a velocidade de conexão, e ele também tem características nessa conexão que permitem a prestação de serviços e o que a gente chama de soluções ou aplicações novas e múltiplas ao mesmo tempo. Então, ele no fundo, permite um salto que está sendo aí chamado de uma nova revolução industrial, ou que está sendo apontada como um insumo essencial para a gente transformar múltiplas atividades, tá? Então, desde a gente chegar a um novo patamar, por exemplo, de internet das coisas, né? Onde a gente está falando de todas as coisas estarem conectadas na internet, seja para você ter uma agricultura inteligente, seja para cidades inteligentes, seja para você passar a ter carros autônomos se comunicam um com os outros, ou também com as infraestruturas da cidade, por exemplo. Tudo isso depende de conexões que sejam seguras, ultra rápidas, muitas vezes, com baixa latência, ou seja, tempos de resposta muito imediatos. Em algumas soluções, esses tempos nem precisam ser tão imediatos, mas são tantos dispositivos conectados simultaneamente que você precisa dessa nova geração de tecnologia aqui. Então, ele é um salto que a gente poderia chamar de não linear, né? Quer dizer, não é que a coisa vem aumentando linearmente, mas você tem, de fato, uma disrupção aqui em termos do salto tecnológico. E do ponto de vista competitivo, só para fazer uma breve introdução aqui, passando a palavra para o Matheus aqui também para complementar, quer dizer, é algo que vai permitir, sem dúvida, uma grande competição entre os diversos serviços móveis, mas vai também colocar alternativas aos próprios serviços fixos, né? Quer dizer, na hora que você tiver uma conexão confiável, de alta velocidade, com essa baixa latência, você acaba tendo uma alternativa à própria conexão de infraestrutura fixa de banda larga, por exemplo. Claro que você ainda vai precisar ter uma infraestrutura de banda larga geral no país, porque você só está cobrindo a última milha com isso, né? Em algum momento você precisa entrar numa rede de fibra para que esses dados sejam transportados em mais longas distâncias. Mas para fins de atendimento às casas das pessoas ou à sua mobilidade
no dia a dia, essa tecnologia, em princípio, vai viabilizar velocidades que não vão deixar nada a desejar as velocidades mais rápidas de ultra banda larga que você pode ter também fixa. Né? Mas, Matheus, não sei se você quer complementar aqui, a gente tem acompanhado muito de perto aí, tanto o leilão de 5G quanto o setor de telecomunicações mais geral juntos aí. Não, aqui aproveito para fazer as palavras do Caio, as minhas, né? Agradeço ao convite do Maurício, do Felipe e do Sebastião. É uma honra estar aqui discutindo um tema tão interessante com vocês. Eu acho que o Caio cobriu bem os pontos da pergunta. Eu só adicionaria que, como ele mencionou, há uma relação talvez mais de complementariedade do que propriamente de competição, né? Porque é mais uma tecnologia que já vem sendo adicionada no ambiente já existente e que depende dessa capacidade aí já existente para escoar dados, né? Então, o investimento não vai ser só em tecnologia 5G, mas também vai demandar um grande investimento em redes de fibra, né? E o edital acabou também atentando para isso ao estabelecer algumas das obrigações que foram associadas à licitação. Então, eu acho que, como o Caio comentou, há uma competição que pode acontecer em relação à oferta da internet fixa, por conta das altas velocidades e da confiabilidade dessa nova tecnologia, mas há uma complementariedade, porque no final tudo vai acabar voltando para trafegar na rede fixa. Matheus, eu acompanhando de forma mais distante, como é o meu caso, e muito pela imprensa não especializada, o que mais surgiu de notícias sobre a questão do 5G foi a disputa estratégica entre China e Estados Unidos sobre o tipo de tecnologia a ser empregada. E essa questão geopolítica parece que, de alguma forma, até permeou as manifestações do governo, o próprio presidente chegou a se manifestar sobre isso em algum momento. Assim, não conhecendo os detalhes, mas me parece que essa deveria ser uma escolha do operador, né? Como entregar. Até porque você está falando de um contrato fim, você tem que prover o serviço. O meio, aparentemente, tendo a pensar que deveria ser uma escolha. Como é que isso foi regrado e em que medida essa disputa geopolítica acabou influenciando o leilão em si? Olha, Felipe, excelente pergunta, né? Acho que começando pela sua pergunta, pela sua afirmação intermediária, né? Você está correto, né? Não cabe muito aqui estabelecer, e não caberia, e não coube, né? Também já respondendo sua pergunta, a Anatel estabelecer regras para definir quais equipamentos podem ou não podem ser agregados a essa rede de 5G. O que ela faz é um controle de certificação de equipamento que não discrimina fornecedores, né, por origem, né, por assim dizer, mas olha ali a conformação técnica daquilo com a regulamentação, isso é uma coisa, e ela, em atenção a essa questão geopolítica, ela acabou conseguindo emplacar um edital que não entrou nessa dividida. Ele seguiu exatamente a mesma lógica de todos os editais anteriores, quer dizer, a Anatel manteve sua posição histórica de não interferir na escolha dos fornecedores de equipamento, que nos parece uma posição muito acertada, e o que acabou acontecendo, né, em torno dessa dividida, né, entre o governo e a Anatel, e mesmo em alguma medida as operadoras, porque elas próprias queriam ter liberdade, né, de selecionar os seus fornecedores, foi que identificada, né, a origem desse problema, né, uma questão ali de segurança nacional, se criou uma rede privativa para a administração pública federal, que foi incorporada ao edital como uma das obrigações que foram assumidas, né, agora já assumidas, por algumas das operadoras, né? Nem todas as radiofrequências arcam com essa obrigação, especificamente a radiofrequência de 3,5 GHz, que vai pagar essa rede privativa, e que é uma rede que vai criar um ambiente isolado para a administração pública federal, móvel em 4G e fixo nas principais capitais aqui do país. Então, o que se identificou aí como uma solução para esse problema geopolítico foi se criar essa rede privativa e deixar
a liberdade de seleção para os outros prestadores. O que pode acontecer é que nessa rede, quando isso for contratado, haver algum tipo de restrição a determinados fornecedores, né? Mas a Anatel não especificou isso em momento algum. Perfeito. E aí, nos comenta um pouco como foi o modelo, a modelagem que foi realizada para esta licitação de 5G no Brasil, porque entendo que ela não teve um perfil mais arrecadatório e sim tinha, além do pagamento da outorga, as contrapartidas de compromissos em investimento. Então, vocês poderiam comentar um pouco como foi feita essa modelagem e quem foi que contratou os estudos da modelagem, se foi a Anatel, o Ministério de Comunicações, o BNDES? Posso fazer o kickoff aqui, Sebastião? Acho que esse é um ponto interessante também, e eu passo a bola para o Matheus aqui também para complementar. Mas, assim, essa modelagem, eu acho que ela vem sendo aperfeiçoada a partir dos leilões anteriores. A gente tem acompanhado bem de perto os leilões já há vários anos, né? Então, a Anatel vem construindo a capacidade interna, inclusive, de modelar. Isso é bem diferente de outros setores de infraestrutura. Quer dizer, eu acho que a Anatel, que já tinha trabalhado bastante em modelagem do 700 MHz lá atrás, do 2.5, os leilões de sobras, ela que conduziu a modelagem desse leilão prioritariamente aqui, né? E muito baseada também nas melhores práticas da ITU, que acaba disseminando essas melhores práticas. O time da Anatel tem bastante experiência com essas práticas de leilão de espectro, então eles que de fato lideram essa modelagem nesse sentido um pouco diverso de vários outros projetos de infraestrutura, onde a modelagem muitas vezes é proposta ou é contratada externamente ou até proposta por entes privados, né? Então acho que isso aqui é um pouquinho diferente. E a modelagem, eu acho que ela seguiu em grande medida experiências passadas, e ela teve os breakdowns dos diferentes tipos de frequências, né? Então, a gente tinha coisas que eram, por exemplo, rescaldo de frequências que não tinham sido adquiridas no passado. Então, por exemplo, 700 MHz, que foi a frequência, diria, o filé e talvez a frequência mais importante para o 4G, ao lado da 2.5 GHz, ela foi leiloada há alguns anos, houve bandas adquiridas por TIM, Vivo e Claro, a Oi não adquiriu uma banda de 700. Então, tinha uma banda nacional de 700 para ser leiloada e foi desenhado um leilão aqui para o 700. Depois teve um outro leilão que foi o 3,5, que era meio que, se comparar, é como o filé do 5G, o 3,5 GHz aqui. Tem um outro leilão, então são múltiplos leilões. Tem outro leilão que é o 26 GHz, né? Então, uma banda super alta, que ainda está sendo experimentada em vários países do mundo. Então, vários países do mundo ainda sequer alocaram essa banda para ser utilizada também para a transmissão de dados, em especial aí em 5G. E cada um desses leilões tinha suas peculiaridades, tá? Então, por exemplo, 700 tinha determinadas vedações à participação daqueles que já detinham banda em 700, não poderiam participar nas primeiras rodadas do 700. Você tem limitações também à aquisição de espectro por faixa, de quanto de espectro cada um pode adquirir. E tinha também uma certa lógica em cada um desses subleilões de você licitar bandas nacionais, licitar com uma perspectiva nacional, e depois você ter licitações mais regionais. Inclusive, se não houvesse interesse em outorgas nacionais, aquela mesma outorga poderia ser quebrada no mesmo leilão, em lotes subsequentes, em outorgas regionais. Então, era um leilão razoavelmente complexo e cuja modelagem é quase que de 4 leilões nas 4 diferentes frequências que vocês tinham, e dentro de cada uma das frequências isso podia ter leilões subsequentes ali, e isso ia se ajustando ao longo do processo. Não sei, Matheus, acho que você pode complementar aí, você acompanhou super de perto cada um desses aí. Eu acho, só para dar uma dimensão, né, olhando todas essas variáveis que o Caio colocou, eram 183 lotes, né? Então, é o tamanho do leilão, né, em termos qualitativos, né?
Sobre o estabelecimento, né, das obrigações na modelagem, o que a Anatel fez foi, para cada uma dessas situações, ela criou pacotes de obrigação que foram embutidos como obrigações padrão. Então, se a gente pegar o lote tipo A, que é o lote de 700, ela tinha lá uma obrigação de fazer cobertura para alguns municípios em 4G e também de estradas federais. Se a gente olhar o 3,5, você tinha obrigações de colocar backhaul, né, que é uma infraestrutura física, fixa, de transporte de telecomunicações, mais uma cobertura também em 4G, e por aí vai, né? E aí ela colocou essas obrigações em duas camadas. A primeira é se houver ágil ou se não houver ágil. Havendo ágil, depois essas obrigações, esse ágil ele pode ser convertido em um novo pacote de obrigações que ela também deixou parada ali. Tudo isso em um esforço para qualificar esse leilão como não arrecadatório, nesse sentido de reduzir muito o que iria para o que iria para os cofres públicos, né, e recolhido a título de outorga, né, que é uma crítica que sempre pautou muito o setor, que é bastante traumatizado pelo fato de o custo, né, o fundo setorial de universalização nunca ter sido usado e ter arrecadado historicamente muito dinheiro. E um pedaço dessa outorga iria para o FUST, que, por sua vez, até pelo menos no ano passado, nem poderia ser usado em um serviço como o serviço móvel pessoal, né, só para as concessões lá do STFC. Então, a modelagem olhou para isso, para essa forma de alocação de obrigações. E aqui, talvez só um comentário sobre essa caracterização do não arrecadatório, né? Ele é não arrecadatório nesse sentido, de não destinar um valor muito significativo da outorga para o tesouro, né? Ou para o FUST e tal. Mas ele não é não arrecadatório num outro sentido, que é o sentido, por exemplo, que a gente viu, enfim, rodada de licitação de rodovia federal, em que você está, ao invés de pagar uma outorga, reduzindo o preço do pedágio, né, por exemplo. Aqui não, aqui o governo está maximizando os valores de outorga, ele só está recebendo o valor de uma outra forma, ele está recebendo valor em obrigações, mas é diferente de leilões não arrecadatórios que transferem o valor da outorga para os usuários, né? Então, aquele é não arrecadatório no primeiro sentido, de não levar dinheiro para os cofres públicos, nesse sentido muito positivo, de ampliar, de ter obrigações muito abrangentes, mas não no segundo sentido, de meio que abrir mão da outorga em prol de redução de custos das operadoras para transferência aos usuários. Eu acho que esse é um outro ponto importante aqui. Não, e esse é um modelo interessante quando uno compara a outros setores de infraestrutura, onde você tem que ter um investimento significativo para a expansão de infraestrutura básica. Okay? Aqui é direcionar, digamos, o valor do negócio para investir e facilitar a expansão de infraestrutura. Questões que a gente não la vê nas modelagens, provavelmente, do setor do saneamento, que também você tem essa necessidade da expansão da cobertura, e se está maximizando, em alguns deles, a outorga e não essa canalização dos recursos hacia o próprio setor. Eu tenho dois comentários a fazer que me chamaram muita atenção, duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira é isso que o Caio mencionou, que a Anatel modela os próprios leilões, né? E essa informação, combinada com a informação que Matheus trouxe, de que são 183 lotes, me chama muita atenção, né? Eu não vejo em nenhum setor no Brasil ente público capaz de fazer esse tipo de trabalho, porque a gente está falando na modelagem técnica, tá? Estabelecer os indicadores de serviço, etc., a própria delimitação das áreas, né? A gente está falando em modelagem econômico-financeira, tá? E aí, em todos os problemas jurídicos que tem em torno disso, né? As questões, por exemplo, de instalações de antenas, etc., que continua sendo a discussão desse país, e todas as outras questões jurídicas, né, que tem que ser tratadas no edital e no contrato. Então, realmente, é bem surpreendente para mim a Anatel ter capacidade interna de fazer isso, né?
Então, essa é uma coisa que me chamou a atenção. A outra coisa que me chamou a atenção é que se você tem 183 leilões, né, na verdade, a segunda coisa que me chamou a atenção foi, e acho que eu tenho que deixar isso muito claro para o nosso ouvinte, foi a oportunidade de fazer uma propaganda aqui. Esse é exatamente o tipo de leilão sobre o qual o Paul Milgrom, né, o Nobel de Economia de 2020, escreveu. Né? Você está falando de múltiplos leilões, diversos leilões, em que você busca uma alocação adequada desses espectros de banda, né? e tentando maximizar a eficiência dessa alocação, com muitos participantes que tem entre essas bandas, né, tem correlação diferente com essas bandas. Então, se ele comprar um determinado espectro de banda, talvez no leilão seguinte ele tenha interesse em comprar um outro espectro. Né? Então, esse é exatamente o tipo de leilão sobre o qual o Paul Milgrom escreveu, e o Milgrom vai estar aqui entre nós pela primeira vez no Brasil, no evento sobre infraestrutura, que vai ser no dia 23 e 24 na B3. Eu estou ajudando a organizar esse evento. Né? E o 5G é exatamente o tipo de coisa sobre o qual o Milgrom escreveu. Eu não sei se... Eu imagino que a Anatel tenha usado, né, as contribuições do Milgrom, que são teóricas, né, não necessariamente se debruçam em detalhes sobre questões práticas, mas imagino que tenha um uso ainda que distante, né, dessas contribuições. Não sei se vocês saberiam me dizer isso, Caio e Matheus. É uma pergunta. Eu acho que não foi explícito, tá, Maurício, a referência. Pelo menos eu não me lembro de ter visto uma referência explícita, mas sem dúvida dialoga com exatamente esse problema. E aí assim, por exemplo, ter uma ideia. Se alguém... A empresa tinha que tomar uma decisão se ela ia bidar ou não numa banda nacional, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tinha que tomar uma decisão que se ela perdesse aquela banda, então ela bidaria no 3.5, por exemplo, e se ela perdesse o nacional, ela já tinha que ter as suas ofertas para as regionais, né? Para onde que ela... E aí, se ela ganhasse, as suas ofertas saíam, né? Em alguns das estruturas de leilão, elas saíam de lotes seguintes, porque ela já tinha ganho um dos lotes. Ou no próprio 3,5, que uma das bandas nacionais não teve, não foi arrematada e ela foi redividida. Né? Então, acho que assim, é um leilão muito interligado entre as diferentes estratégias de bid e o que acontece nos movimentos subsequentes do leilão. Então, é bastante trabalhoso, de um lado, para modelar, muito trabalhoso da ponta das empresas para desenhar suas estratégias também. Claro, empresas que têm um leque mais abrangente vão ter mais trabalho nisso, empresas que são muito mais focadas, estão diretamente olhando um lote regional, querem entrar ali e tal, são empresas que vão ter, e a gente tinha algumas dessas, né, muito focadas em adquirir lotes na sua região. Quer dizer, uma das que foi muito faladas, por exemplo, foi a Brisanet, que já era uma empresa entrante importante no Nordeste, que adquiriu uma faixa regional no Nordeste, com ágio grande e com muito apetite para investimento ali, e depois ainda adquiriu uma outra faixa no Centro-Oeste. Então, é alguém que está se expandindo ali. Mas as estratégias variavam muito conforme os apetites nas múltiplas bandas e dentro de cada banda, o que poderia acontecer na hora do leilão. Então, acho que esses são pontos realmente importantes, hein? Caio, uma curiosidade. Desculpa, Matheus, não sei se tinha algum complemento. Eu ia fazer uma pergunta relacionada, mas não é o mesmo tema exatamente. Não, eu só ia complementar a resposta do Caio, que houve dentro da Anatel uma discussão até para tornar o leilão mais, eu diria, mais aderente a essas teorias aí que o Maurício comentou, inclusive com base nos escritos aí do Paul Milgrom. Era uma proposta de um dos conselheiros, do conselheiro Vicente Aquino, mas depois a Anatel acabou revisitando e optou por um modelo mais simples, mas ainda assim com todas essas nuances que o Caio comentou. Então, a teoria, eu acho que é muito feliz aí a proposta do Maurício de trazer o autor para cá,
porque a teoria chegou a ser ventilada, mas eles acabaram... É verdade, foi Aquino, né, Matheus, que ventilou como uma alternativa, é verdade. É isso. E pegando esse gancho, o que norteou a elaboração dos lotes? Houve algum tipo de compensação, por exemplo, áreas mais populosas com áreas rurais ou menos populosas, regiões mais desenvolvidas com menos desenvolvidas? Como que esses lotes foram estruturados? Matheus, quer fazer o kickoff aí do desenho dos lotes? Eu diria, Felipe, até talvez de forma diferente, né, em relação a outros setores de infraestrutura, que, como regra, não houve uma alocação, né, vamos chamar aqui de filé com osso regional. Tá? Aqui, a Anatel, em geral, acho que talvez, pegando de memória aqui, com uma exceção, eles fizeram uma alocação mesmo por áreas contíguas, né? Então, região sul, como centro-oeste, São Paulo, uma área separada, Espírito Santo, Rio de Janeiro, um pedaço de Minas, enfim, Nordeste e Norte. Talvez com exceção de um lote que acabou juntando a região Norte com São Paulo, em uma das radiofrequências, não foi esse o critério. O que a Anatel acabou fazendo mesmo, ela tem lá o PERT, né, que é o Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações, que é um documento que ele é revisto anualmente e que ele tem por objetivo exatamente identificar quais são as lacunas nas redes de telecomunicações no país. O que ela fez foi olhar para esse documento e pegar os buracos aí na nossa rede de telecomunicações e ir alocando em cada um dos lotes. Então, e além disso, algumas demandas específicas, né, como é o caso da cobertura das estradas, né? Então, o leilão, a parte do osso, acabou derivando muito desse outro documento, que é o PERT, e aí, com os cálculos aí de VPL feitos diretamente pela Anatel, e também, voltando um pouquinho para a resposta anterior, né, que foi o que chamou também a atenção do Maurício, o pessoal da Anatel, inclusive, escreveu um manual, né, para nortear os cálculos, né, desse tipo de obrigações, para a União Internacional de Telecomunicações, né? Então, eles, inclusive, produzem esse conhecimento para fora do país. É uma equipe muito, muito qualificada. E aqui só mais um ponto nisso, Maurício, você está corretíssimo nessa observação, que não só na modelagem, tá, você teve esse engajamento todo da equipe, mas a capacidade de responder, a quantidade de esclarecimentos no tempo que eles responderam, foi algo também absolutamente incrível, porque você imagina, assim, a gente estava super envolvido nesse debate dos esclarecimentos e tal, você imagina quantos esclarecimentos cada empresa pediu num leilão dessa complexidade, né? E as reações foram muito rápidas, bastante detalhadas, então, assim, eles de fato mobilizaram um time grande para responder rápido, e acho que foi uma experiência particularmente interessante, inclusive com alguns ajustes no edital que não exigiram republicação e que foram positivos nos esclarecimentos. Então, achei assim realmente impressionante em comparação com outros setores de infraestrutura, também essa velocidade de resposta na implementação da licitação. Tá? Caio, eu não quero interromper. Agora o Sebastião, eu sei que ia fazer uma pergunta, eu só quero perguntar uma coisa muito rápida. Quantas pessoas a Anatel emprega para fazer isso? Porque, geralmente, entes estatais não fazem isso internamente, porque essa é uma atividade muito focada, né? Então, você fez agora a estruturação do 5G, a expertise de fazer isso não necessariamente é aproveitável a seguir, né? Vai ser aproveitável quando você tiver uma outra rodada de leilões. Quantas pessoas faz sentido você fazer isso internamente? Eu fico me perguntando, na verdade. Caio, até antes de você responder, só contribuir com uma impressão para você confirmar ou criticar. Eu acho que a gente está falando de um setor que tem dados muito centralizados. É um volume de dados absurdo, mas eles são passíveis de uma centralização diferente de, por exemplo, se avaliar rodovias, que você precisa de um olhar em loco muito diferente, é muito disperso, né, a estrutura que você precisa ter.
Então, não sei se isso poderia explicar, né? Você com um time relativamente enxuto e muito qualificado, conseguir processar, ainda que um volume grande de dados, mas consolidados. Não sei se é por aí a explicação. Eu acho que, sem dúvida, ter esse grau de centralização, de integração que você não tem em outros setores, né? Principalmente também, enfim, esse é um setor em que é praticamente tudo federal, tirando regulamentação de antena e de colocação local de regulamentação municipal, vai para uso de solo, esse tipo de coisa. O serviço em si é 100% federal e está tudo centralizado ali na Anatel. Claro que isso ajuda, e uma agência que acompanha e que coleta dados desse setor de forma bastante intensa desde o final da década de 90. Então, acho que isso ajuda de um lado. Do outro lado, assim, vamos também colocar alguns pingos nos is de que foi muito demorado o processo de modelagem, né? Quer dizer, esse era um leilão que estava esperando que acontecesse no ano passado. Então, ele está aí há 2 anos sendo discutido, né? Quer dizer, a gente começou a olhar para esse leilão, as consultas públicas iniciais, acho que faz 2 anos, né, Matheus? Se eu não me engano. Acho que o processo é de 2018, né? Ele começa em 2018. Começa em 2018 o processo. Então, assim, foi muito longo, foi complexo, ainda teve essas rodadas finais aí no TCU, com comentários e pedidos de ajuste e tudo mais. Matheus, eu não sei exatamente o número de pessoas da Anatel que estão mobilizados aqui, eu não sei se você sabe, mas eu diria que é alguma coisa entre 10 e 20, não mais do que isso, né? Não sei quantos você indicaria. Eu acho que é alguma coisa por aí, a comissão de licitação, acho que, se eu não me engano, eram 5 pessoas, mas tinha lá uma comissão de assessoramento técnico que era bem maior, aí eu diria de 15 a 20 pessoas, eu não me lembro, só que aí também, eu acho que esse ponto que o Caio tocou é importante. O processo, ele transita dentro da área técnica, né, que vai fazer uma proposta, depois isso é submetido ao conselho diretor, então tem toda a assessoria do conselheiro que vai olhar isso também, que vai fazer ajustes. Isso, nesse caso, foi debatido por um conselheiro, depois outro conselheiro assumiu alguns ajustes, quer dizer, teve muito mais gente do que esses 20, 25 servidores olhando esse processo ao longo desses 2 anos. Tá. E ali, falando um pouco da regulação, eu não sou especialista, muito menos deste setor, mas quando uma escuta falar do 5G, se fala muito da importância que tem a transmissão de dados guiada através da fibra óptica, tá? Que a fibra óptica é a que vai possibilitar, de fato, que o 5G aconteça. E ali, no setor da energia elétrica, é um setor que eu acompanho mais de perto, você tem a rede de transmissão, a rede básica, essas redes têm uns protocolos de construção e dentro deles está a tecnologia do OPGW, que são os cabos de transmissão de energia que eles têm uma fibra óptica embutida. Tá? E essa fibra óptica é utilizada basicamente para a transmissão de dados, para a operação da própria rede de distribuição e comunicação e coleta de informações para a ONS. Mas essas fibras ópticas têm uma capacidade ociosa significativa, tá? E quando o Matheus citava os estudos da Anatel e o PET, que mostra a penetração da rede, aí você vê que onde está faltando cobertura, em geral, você tem rede de transmissão de energia com capacidade ociosa na fibra óptica que não está sendo aproveitada para telecom, porque ainda falta uma visão, entendo, mais integrada do compartilhamento da infraestrutura entre os distintos setores, onde o setor de energia, em particular a transmissão, poderia favorecer essa expansão. E, na realidade, no setor da energia, o que a gente verifica é que não há os incentivos tarifários suficientes para você compartilhar essa infraestrutura. Você tem que fazer a infraestrutura, mas se ela compartilhar, se viraria modicida tarifária, então, na realidade, não está sendo explorado. Vocês sabem se há algum movimento entre a Anatel, a ANEEL, para tentar dar um maior dinamismo a essa compatibilidade das regulações e essa busca de
explorar as economias de escopo que se tem com o compartilhamento da infraestrutura? Eu não sei de nenhum movimento específico, Sebastião, não sei se o Matheus sabe, mas o que a gente tem visto muito, tá? Eu acho que está corretíssimo nessa percepção, de que fibra ótica, o futuro é um futuro que você tenha muita fibra ótica, cabo submarino para conexão internacional, satélite e 5G. Isso que são as redes do futuro, né? As redes de nova geração vão ser compostas dessa forma. O que a gente tá vendo é que múltiplos setores estão fazendo isso e as transformações estão acontecendo em todos. Então, assim, eu acho que está mencionando aí a capacidade ociosa no setor de energia, eu acho que ela existe, acho que ela precisa ser utilizada e tem problema de coordenação mesmo. A gente tem visto empresas de saneamento estudando passar fibra junto com a tubulação de saneamento, já que você já vai fazer uma intervenção, né, de passar uma tubulação significativa, capilar e tudo mais, por que não fazer isso com fibra também? A gente tem visto isso em rodovia, toda a discussão de fibra em rodovia acontecendo também. No próprio setor de telecomunicações, o que está acontecendo é que todas as empresas estão fazendo spin-offs das suas áreas de fibra para empresas de atacado, então o que está acontecendo é que está separando o atendimento ao consumidor da prestação da infra, né? E a ideia é que essa infra seja cada vez mais compartilhada e ofertada ao mercado como um todo, e que nas empresas finais de prestação ao consumidor, isso vire OPEX, né? Então, o CAPEX vai estar sendo feito nas empresas de atacado e ele vai estar sendo otimizado pelo uso de todas as empresas do mercado. E as empresas que estão na ponta, o que elas vão é pagar algum FII por uso, na medida em que elas vão ampliando o uso desse CAPEX. E aí são grandes operações financeiras mesmo, de como é que você vai financiar no longo prazo esse CAPEX de fibra muito significativo, né? E geralmente as empresas saem com um spin-off, um contrato âncora com a empresa original dela, que vai garantir algum retorno já imediato, e depois ela vai plugando mais gente naquela infraestrutura para ampliar o uso daquela infraestrutura. E é isso que a gente tem visto, e eu acho que isso vai acontecer nos múltiplos setores, tá? Eu acho que esse vai ser um CAPEX cada vez mais compartilhado, porque a gente vai precisar de muita capacidade. Não sei, Matheus, se você tem alguma complementação e alguma questão específica sobre essa parte na energia, você viu algum movimento específico aí? Não, nenhum movimento específico, porque eu acho que existem duas iniciativas que valem menção aqui, né? Primeiro, há uma ideia de ter regras de compartilhamento, né, de infraestrutura entre os setores, né? Então, existem normas até intersetoriais para disciplinar esse acesso, tanto a postes, dutos, torres, enfim, por aí vai. Então, tem esse caminho, né, caso ele seja necessário. E uma outra coisa é que na lei das antenas, eu acho que esse ponto que o Caio também trouxe do Dig Once, né, de você aproveitar o buraco ali para passar a telecom, há lá uma obrigação no sentido de que, para as obras que tenham recursos federais, você tem que já prever algum espaço para serviço, para que ela comporte serviços de telecomunicações, né? Se não por quem está implantando, mas ou por alguém que é selecionado por meio de uma chamada pública. Então, tem todo um ambiente aí que foi construído para viabilizar essa ampliação de redes, né? Se isso vai funcionar ou não, o tempo vai dizer. Atualmente, a ANEEL tem aberto uma consulta pública, tá, para tentar modificar os incentivos que têm as distribuidoras de energia e as transmissoras, as empresas de transmissão de energia, buscando reduzir o grau de compartilhamento da receita pelo compartilhamento de infraestrutura, da parte que é revertida à modicidade tarifária, tá? É uma iniciativa da ANEEL, como falava, está atualmente em consulta pública, mas eu não sei quanto disso está em uma visão integrada junto com a ANEEL, em uma visão de aproveitar em uma forma complementar as infraestruturas para facilitar a ampliação do 5G.
Eu acho que eu não vi essa discussão de forma integrada, ou seja, a Anatel opinando diretamente sobre ela, Sebastião, mas obviamente faz muito sentido você recalibrar os incentivos para que o concessionário possa se apropriar em parte dessa exploração e de forma a ele querer fazer mais isso, né? Eu acho que é positivo para todo mundo, né? Então eu acho que faz muito sentido, faria muito sentido a Anatel ter uma participação mais ativa do que pelo menos o que a gente tem visto aqui externamente. Não sei se eles têm conversado lá diretamente, então. O Caio falou ainda há pouco da necessidade de você fazer um spin-off, né, para que as subsidiárias, né, dos grupos que atuam no setor de telecomunicações possam, digamos assim, ter compartilhar, né, com outros players do mercado o custo da implantação, né, de toda essa infraestrutura, o custo do CAPEX para você fazer toda essa infraestrutura, né? Isso me lembrou que alguns especialistas têm dito, né, que o negócio de prestação de serviço de telefonia, telecomunicações em geral, atualmente é um negócio com custos fixos muito altos, né? E aí, quando falo custos fixos altos, não apenas CAPEX, né, também OPEX, havendo pouca variação de custos por número de usuários e de clientes da rede. O problema é que essa circunstância gera incentivos para a busca da expansão pelas operadoras, né, da base de clientes, com pouco estímulo para controle de qualidade sobre o serviço prestado, né, e pouco estímulo também para investimento e atendimento aos eventuais problemas enfrentados pelos usuários. Por outro lado, quando você olha do lado da agência reguladora, que em tese, né, em outros setores, deveria ser a guardiã, né, da qualidade do serviço, a gente percebe que a Anatel tem bastante limitação, né, digamos assim, a ubiquidade dos serviços de telecomunicações no nosso dia a dia torna qualquer esforço, né, do regulador muito limitado em relação ao que ele tem que olhar para exercer esse controle da qualidade da prestação de serviço, né? Assim, mesmo as coisas que eu acho que um regulador deveria fazer, né, que é tentar reduzir as assimetrias de informação, né, de maneira que um usuário fosse capaz de, quando está comprando um plano de telecomunicação, saber que qualidade ele está comprando, né, e como isso é comparável em termos de qualidade e preço com das outras prestadoras. Nem isso hoje você tem no setor de telecomunicação. A gente compra hoje planos relativamente no escuro, né, com impressões, porque a gente não sabe exatamente se a qualidade do que vai ser prestado é o que está dito ali naquele plano, né? E é muito difícil parametrizar, porque cada empresa faz planos completamente diferentes, agregam um ou outro benefício que você perde a noção do preço, né? Então você tem muita dificuldade de comparar. Aí minha pergunta, falei, mas a pergunta é relativamente simples. Existe nos editais de 5G, nos contratos, mecanismos que lidem com esse problema de controle de qualidade da prestação de serviço? Existem indicadores de serviço que estejam acoplados a um sistema de pagamento, seja multa, seja redução de receita, ou a ideia, no caso do serviço a serem prestados com a rede 5G, é simplesmente que a competição entre operadores no mercado seja o verdadeiro controle de qualidade, ou seja, o usuário que está insatisfeito, ele vai e contrata outro, não tem um controle de qualidade propriamente pela agência, né? Essa é a minha pergunta. Acho que eu vou... Matheus, você inicia aí? Vai lá. Eu começo essa. Maurício, acho que, começando pelo fim, eu acho que você está certo. Eu acho que o principal motor aí é realmente a competição, né? Não que a Anatel não tenha, né? Longe disso. Ela tem uma regulamentação de qualidade, mas que ela é aplicada a todos os serviços, né? De forma uniforme. Quer dizer, você não tem uma disciplina para qualidade olhando especificamente o 5G. O que você tem é um regulamento que vai estabelecer
indicadores e a forma de aferição e o cumprimento e penalidades, em caso de seu descumprimento, para o serviço móvel pessoal, para o serviço de acesso condicionado, que é a TV por assinatura, o serviço de comunicação multimídia, que é a banda larga fixa, e para cada um deles a Anatel estabelece alguns indicadores. Então, para o SMP, por exemplo, você tem que manter lá uma média de 80% da velocidade contratada, né? É o que o indicador exige. Então, se você está dentro ou fora do indicador, a Anatel também, ela, eu acho que com um aprendizado institucional ao longo dos anos, ela percebeu que sair aplicando penalidades, ainda que muito elevadas, acaba não resolvendo muito problema. Então, ela tem movido a sua regulamentação e o seu sistema sancionatório de um comando e controle mais tradicional para algo mais próximo a uma regulação responsiva. Então, isso pautou aí a revisão da regulamentação de fiscalização dela mais recente. Enfim, eu acho que existem mecanismos de controle de qualidade que são da regulamentação, que não estão no edital. No edital, existem alguns investimentos específicos, como, por exemplo, uma obrigação ali para você instalar um número mínimo de antenas por 1.000 usuários, que isso se reflete, de alguma maneira, na qualidade do serviço final, mas não há propriamente um controle de qualidade no edital. Isso a gente continua aplicando o que tem hoje na regulamentação da agência. E aí, só complementando, quer dizer, só para a gente entender assim, como é que os instrumentos todos eles interagem, né? Então, essas empresas, elas têm uma outorga do serviço, que é o serviço de SMP. Quando elas participam desses leilões, elas estão adquirindo uma autorização de uso da radiofrequência. Essa autorização de uso vai ser acoplada aí, digamos, a essa outorga do serviço que elas têm. E essa autorização de uso, ela não tem nada que seja equivalente a um contrato nesse sentido, que seja uma regulação contratual da qualidade, né? Como o Matheus está falando, ela tem alguns requisitos. Tem esses requisitos, por exemplo, de número de torres, tem o requisito de que tecnologia ela deve usar, então não é qualquer 5G, porque tem várias especificações diferentes de 5G, inclusive o conselheiro Baigorre fez uma brincadeira, ele falou que a especificação brasileira é a Ferrari, né? Ele falou assim, não quero um Fusca, não, eu quero um 5G Ferrari, né? E de fato, foi uma especificação da tecnologia mais avançada ali. Então, tem esses requisitos e as obrigações de cobertura. Isso está atrelado ao edital e à RF, mas tem toda a regulamentação que está nas resoluções da Anatel de qualidade do serviço. Isso está no âmbito da regulação, digamos, discricionária, no sentido de que ela vai alterando ao longo do tempo as suas resoluções, e quem entrou nesse jogo sabe que o jogo é aquele da agência ter regulamentações de qualidade e tal. Mas o fator primordial, Maurício, acho que no longo prazo é a competição, tá? Eu acho que a competição vai na frente dos indicadores. Eu acho que esse é o grande, não tem nenhum, óbvio, vai ter multa, vai ter punições, mas eu acho que não tem nada mais efetivo do que se a gente conseguir manter aí essa competição muito intensa que a gente tem tido em telefonia celular. Eu acho que é migrar isso para 5G, cada vez mais para dados, tal. Acho que é isso que está acontecendo mesmo. Caio, pegando esse teu gancho, falando do leilão em si e dos seus resultados, a gente chegou a comentar aqui no Infra em Pauta em ocasiões anteriores que leilões promovidos em outras áreas da infraestrutura pelo governo federal foram um sucesso no sentido de que não foram desertos, obtiveram bons lances, bons achos e resultaram encontrados, o que é o mais importante. Mas não se chegou na esperada ampliação dos players, né? A gente não viu com frequência empresas que não estivessem já no mercado oferecendo lances e participando ativamente dos leilões mais relevantes. Essa realidade aconteceu, né? A percepção é a mesma em relação à telecom, ou a gente teve um cenário diferente? Olha, Felipe, é uma boa pergunta e eu acho que o cenário é relativamente diferente, sim, em telecom, tá? Eu acho que foi um leilão, e por todas as suas especificidades e pela sua relevância para o setor, quer dizer, a gente está falando do maior leilão de espectro que já aconteceu até hoje no país. Ele disponibiliza uma quantidade de espectro gigantesca. Até por isso, ele acabou atraindo novos players, sim, tá? Então, a gente teve no 700, por exemplo,
um player entrando, que é o Init, que é uma operadora ligada ao Pátria Investimentos, e acho que esse foi um movimento bem importante, com uma outorga nacional no 700, e com uma certa proposta, é isso que eles têm falado, de ser uma rede neutra, ou seja, uma rede que vai vender acesso no atacado, ou seja, ela ainda pode potencializar a entrada de outros e potencializar o próprio uso desse espectro compartilhado com outras empresas, tá? Além disso, você teve players regionais não só reforçando sua aposta no mercado, mas ampliando. Então, já dei o exemplo da Brisanet, que foi muito firme no Nordeste, mas ampliou para o Centro-Oeste, tem sido um player bem importante ali. Você também tem um exemplo da Sercontel, né, entrando em São Paulo e Norte. Então, quer dizer, é uma empresa que vem do Sul e está ampliando o seu footprint aí para o país. Então, acho que você tem movimentos importantes acontecendo do ponto de vista não só de novos entrantes, tem a Neco, que entrou também ali com uma outorga em São Paulo de 26 MHz. Então, você teve vários movimentos, seja de entrada, seja de ampliação de players que já vinham se estabelecendo no mercado. Então, acho que isso é bem positivo para fins de ampliação da competição nesse setor. E eu acho que também tem uma perspectiva futura da gente ter mais compartilhamento de espectro, quer dizer, tudo aquilo que já está acontecendo em fibra, que já está acontecendo em estruturas fixas, tende a acontecer, e também está acontecendo em alguma medida em espectro, né, que a gente já tem os contratos de run sharing, por exemplo, que permite compartilhamento de espectro. Na medida em que isso decole e se torne cada vez mais relevante também, você começa a ter diversos arranjos possíveis para o uso dessa infraestrutura, inclusive a radiofrequência, e não só a radiofrequência, mas eu acho que é um ponto importante aqui. Mas, Matheus, se você quiser complementar alguma coisa, eu acho que esse é um ponto relevante mesmo. Eu acho que isso decorreu também de algumas ações conscientes por parte da Anatel, né? Ela criou uma abertura no edital para que conscientemente, né, esses novos agentes pudessem desenvolver modelos de negócio diferenciados, como esse que o Caio comentou, de você ter uma rede neutra, um player de infraestrutura. Nos editais anteriores, isso não seria possível porque havia lá uma previsão de que as obrigações de cobertura precisariam ser cumpridas diretamente pela própria operadora, ou seja, ela precisaria ter usuário final para poder ganhar a radiofrequência. Neste edital, isso não é necessário. Ela pode permanecer como uma operadora de rede neutra, de radiofrequência, alugando sua rede para terceiros, sem ter nenhum de nós aqui como usuário final. Então, em outras palavras, desculpa, mas ela cumpre a obrigação dela de cobertura com o terceiro que aluga a rede dela ofertando serviço para o usuário, né? Eu acho que essa foi a mudança nesse edital que viabilizou esse tipo de modelo de negócio e que foi super bem-vindo aí, né? Bom, a conversa com o Matheus e com o Caio podia levar aqui o dia inteiro. A gente não só aprendeu muito, mas sente o desejo de continuar saciando, né, a curiosidade, porque são pessoas que conhecem profundamente o setor de telecomunicações, que estão envolvidos nos principais negócios nesse setor e que tem uma reflexão acadêmica, não só sobre as questões profissionais, mas acadêmica sobre o tema de alta qualidade. Então, se a gente pudesse, a gente levaria esse Infra em Pauta e tornaria ele muito mais longo. O que a gente vai tentar fazer é trazer em breve novamente o Caio e o Matheus para conversar de novo com a gente sobre esses temas do setor de telecomunicações. Mas, como estamos chegando no limite de tempo, eu queria passar a palavra para o Caio e para o Matheus para considerações finais, para a gente encerrar o programa. Bom, Maurício, queria agradecer vocês novamente, papo super legal, acho que super profundo aí, conseguimos tratar de um monte de temas interessantes, diferentes. Vai ser o Felipe, o Sebastião, as perguntas bem interessantes. E assim, acho só como registro, acho de fato que foi um leilão muito bem sucedido. Eu acho que até nessa resposta a essa última pergunta, quer dizer, o fato de você ter
entrantes, ter gente expandindo seu interesse no setor, maior capacidade de investimento, e os próprios players grandes do setor também com apetite para investir na próxima geração, para assumir compromissos relevantes, enfim, estamos falando de dezenas de bilhões de reais de compromissos para os próximos anos. Acho que isso é super positivo e acho que a gente tem que apostar nisso. Acho que o país entra um pouco atrasado, podia ter entrado antes, mas entra com o pé direito num novo ciclo tecnológico, né? E eu acho que é muito importante a gente acompanhar de perto a implementação desse ciclo e ver como é que isso vai se desdobrar, e eu acho que a perspectiva é positiva. Muito obrigado novamente por nos ter aqui. Matheus, por favor. Aqui eu agradeço também, Maurício, Felipe, Sebastião, o convite e pelo bate-papo. Acho que daria realmente para falar bastante, que o caso é muito interessante mesmo. O jeito que o edital foi desenhado, todo o processo é uma construção bem interessante, o resultado é super positivo, né? Acho que talvez tenha realmente excedido a expectativa mesmo as mais otimistas ali do pessoal que participou bem proximamente desse caso. Então, agora o que a gente vai esperar é como é que todas essas obrigações assumidas e esse serviço novo, como que tudo isso vai ser implementado, né? Acho que é o primeiro capítulo aí de um livro longo que a gente vai acompanhar com grande atenção e bem de perto. Bom, o InfoPauta de hoje fica por aqui, agradecendo muito ao Matheus e ao Caio por terem compartilhado o seu conhecimento sobre as licitações de 5G e sobre o setor de telecomunicações em geral conosco e com nossos ouvintes. Voltamos a semana que vem com os temas mais importantes do setor de infraestrutura. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo abaixo e se inscreva no nosso canal para receber as atualizações. Até mais.